Ok, muito bom dia. Aqui estamos nós, pela graça de Deus, por mais um tempo, com a palavra de Deus aberta, um momento de devocional de 5 a 10 minutinhos. Seja muito bem-vindo, você que vai assistir pelo Facebook, pelo YouTube, ou pelo nosso site, ou pelo Instagram. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família. Hoje é terça-feira, dia 4 de junho de 2024. Uau! O tempo está passando rápido e aqui estamos nós pela graça do nosso Deus. Amém? E hoje o nosso versículo está em Salmos 31, né, o versículo 1 e 2. Davi diz o seguinte: Em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Sê o meu castelo forte, cidadela fortíssima que me salve. Aqui está um clamor do rei Davi. Olha, ele inicia aqui os salmos falando, né, diretamente com Deus, né? Não permita, Senhor, que eu seja envergonhado. Não permita que eu seja envergonhado, porque o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é meu refúgio. Eu tenho buscado refúgio diante do Senhor. Não permitas que eu seja envergonhado. Livra-me depressa. Inclina-me os teus ouvidos. Inclina-me os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sabe, amados irmãos, esse deve ser o clamor de muitos de nós, filhos de Deus, nessa manhã de terça-feira. Livra-me depressa, Senhor. Livra-me, Senhor, depressa, pois tu tens sido o meu refúgio. Sabe, amados irmãos, muitas vezes nós sentimos fracos, desanimados, sem motivação para seguir em frente. Mas eu quero dizer para você hoje, nessa manhã de terça-feira, não permitas que a sua fraqueza anule a sua fé, que anule a sua esperança. Mas seja um herói da fé, por meio da sua fraqueza, que você possa olhar para o Senhor e ouvir a voz do Senhor falando: sede forte, sede forte, não temas, não temas. No Salmo 119, versículo 116, o salmista diz o seguinte, Salmo 119, versículo 116: Ampara-me segundo a tua promessa, para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe. Mas antes, interessante, no versículo 107, o salmista diz: Estou aflitíssimo, vivifica-me, Senhor, segundo a tua palavra, segundo a tua palavra. E aqui no versículo 116 ele fala: Ampara-me segundo a tua palavra, segundo a tua promessa. Ampara-me para que eu viva. Não permitas que a minha esperança me envergonhe, me envergonhe. Sabe, nós muitas vezes estamos fracos, sem saber o que fazer, em diversas situações que nós precisamos liderar no dia a dia. Nós precisamos buscar força no Senhor, buscar força na palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos ampara, ela nos motiva, ela nos dá ânimo para seguir em frente. Davi continua falando aqui no Salmos 31, versículo 7 e 9, Davi disse o seguinte: Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição, conheceste as angústias da minha alma. No versículo 9, compadece-te de mim, Senhor, porque me sinto atribulado. De tristeza, meus olhos se consomem, e a minha alma e o meu corpo. Olha, o salmista está dizendo aqui para nós, né, para nossa edificação nessa manhã, uma conversa direta com Deus. Ele falou: Senhor, eu vou me alegrar, porque o Senhor tem visto as minhas aflições. Deus conhece as aflições da nossa alma, Deus conhece as aflições do nosso coração, Ele conhece as nossas angústias que nós estamos passando hoje, dia 4 de junho de 2024. E o salmista disse, Davi disse: eu me alegrarei,
eu me alegrarei. Se lembra de Paulo em Filipenses 4:4? Alegrai sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Sabe, nós temos motivo para alegrar, mesmo em tempos conturbados, mesmo em tempos de angústias, mesmo em tempos de aflições, podemos alegrar no Senhor, porque Ele tem nos dado a promessa, Ele tem dado suas promessas para nós, e a promessa de Deus não falha. Nós podemos viver com essa esperança, porque na expectativa que Deus vai intervir a qualquer momento em nossas vidas, e a nossa esperança no Senhor não nos envergonhará. Por isso Davi começa em Salmos 31 falando: Senhor, não permita que eu seja envergonhado, porque eu tenho buscado refúgio no Senhor. Eu tenho buscado refúgio no Senhor. Sabe, amados irmãos, sede fortes. Deus sempre vai ouvir o nosso clamor. Davi disse: inclina-te, Senhor, para mim e ouve-me. Livra-me depressa. Deus, Ele irá nos amparar. Ele não permitirá que a nossa esperança nos envergonhe. Sabe, nós podemos pensar nisso, podemos desfrutar das promessas de Deus. Por exemplo, Deus disse para o povo, quando estava no exército, no deserto, Deus disse para o povo, por meio de Moisés, em Deuteronômio 31, Deuteronômio capítulo 31, está escrito, Deuteronômio 31, versículo 6 e 8, está escrito: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Versículo 8: o Senhor é quem vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te atemorize, não tenha medo, não fique em desespero. O Senhor está conosco na nossa jornada, nesse dia, nessa terça-feira. Nós podemos contar com as promessas de Deus, nós podemos contar com a presença de Deus, nós podemos contar com o amor incondicional do nosso Deus, nós podemos contar com o amparo do nosso Deus, o cuidado do nosso Deus para cada um de nós, para cada situação que nós estamos vivendo hoje. Então nós podemos falar: Deus, não permita que a nossa esperança nos envergonhe, não permita, Senhor, que eu seja envergonhado, mas ampara-me depressa, socorre-me depressa, age, Senhor, porque eu confio em Ti, a minha esperança está em Ti, meus olhos estão postos em Ti. Este é o nosso Deus. Em Isaías 35, só para a gente terminar, Isaías 35, versículo 4, está escrito: dizei aos desalentados de coração, desalentados aqui fala cansados, fatigados, fracos, diga aos que estão desalentados, sem esperança de coração: sede fortes, não temais, eis o vosso Deus. Eis o vosso Deus que cuida de nós, que cuida de mim, que cuida de você. Né? Jesus disse em Mateus capítulo 11, versículo 28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E eu vos aliviarei, diz o Senhor. Em Salmos 84, versículo 4 a 7 está escrito: bem-aventurados os que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Então, amados, não permitas que a sua fraqueza anule a sua fé, a sua esperança. Mas faz da sua fraqueza um meio que o torne, faça você um herói da fé, que confie no Senhor. Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, quando eu sou fraco, aí é que sou forte, porque sinto prazer nas fraquezas, nas necessidades, nas tribulações, nas angústias, por amor de Cristo. Sabe, quando sou fraco, aí que sou forte. Joel disse, né? Diga o fraco, eu sou forte, eu sou forte. No Senhor, nós podemos ter renovados as nossas forças.
Não temas, confie nele, espere nele. Davi disse ao Senhor: o Senhor tem visto as minhas aflições, o Senhor conhece as aflições, o Senhor conhece as minhas angústias. Ampara-me. E eu confio no Senhor, eu espero no Senhor. E nós sabemos como Davi falou em Salmos capítulo 40, versículo 1 a 3, né? Ele disse: esperei confiantemente no Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de lama de perdição e colocou-me os pés sobre a rocha, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Davi disse isto em Salmos 40. Quando ele começa Salmos 31, ele fala com Deus o seguinte: em ti, Senhor, me refugio, não seja eu jamais envergonhado, livra-me por tua justiça, inclina-me os ouvidos, livra-me depressa. Olha, inclina os ouvidos e livra-me depressa. Aí no capítulo 40 diz: esperei confiante no Senhor, e o Senhor se inclinou. Ali foi a oração, em Salmos 31. Inclina-me, Senhor, e livra-me depressa. Não permita que eu jamais seja envergonhado. No 40 ele diz: esperei confiantemente no Senhor, e o Senhor se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me os pés de um poço de lama e perdição e colocou os meus pés sobre a rocha. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, confiarão e temerão o Senhor. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ter um dia abençoado, que você olhe para o Senhor, renova as suas forças confiando no Senhor, sendo um herói da fé. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua família, em nome de Jesus. Amém.